Eu pensei bem antes de gravar esse vídeo, confesso pra vocês que eu nem ia gravar, porque é um assunto que eu não tenho nada a ver com isso. Só que como muitos amigos meus me falaram, me perguntaram a respeito do assunto, eu achei bacana gravar esse vídeo pra servir não só pra esses meus amigos, mas também pra qualquer pessoa que quiser ver o vídeo. Vim aqui dar minha opinião a respeito do que anda acontecendo com o canal ou com a família Jones. Eu sei que eu não tenho nada a ver com a vida deles, mas é porque tem algumas coisas, alguns pontos nessa história, nesse assunto, que acabou desencadeando, assim, muitas dúvidas dos meus amigos, porque esse é um canal que eu conheci e eu indiquei para muitos amigos. Eu mesma compartilhei com os amigos e aí esses amigos começaram a ver algumas coisas diferentes que estavam acontecendo na vida deles e vieram me questionar. Então, por essa razão eu decidi gravar esse vídeo, porque realmente eu não tenho nada a ver com a vida deles, mas a partir do momento que eu fiz tanta propaganda, que eu divulguei tanto, e aí aquilo que eu disse, né, hoje em dia não condiz com o que eles estão vivendo, eu achei melhor vir aqui gravar o vídeo e falar a respeito da minha opinião sobre o que anda acontecendo na vida deles. Eu cheguei no canal Família Jones por causa do tema em si, sobre o tema da religião ao qual eu sou membro. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí já fazia mais ou menos um ano e meio atrás, quando meu filho ia começar a se preparar para a missão, eu tive a ideia, eu já tinha meu canal do YouTube, eu não trabalhava tanto no meu canal, não postava tanta frequência, mas eu já tinha a ideia de gravar um quadro que eu tenho aqui no canal agora, que se chama Diário da Mãe do Missionário. Então eu decidi procurar no YouTube pra ver se alguém já fazia esse tipo de vídeo, porque eu não queria parecer plágio, não queria que as pessoas me acusarem de estar copiando o conteúdo de ninguém. E aí pesquisando sobre missionário, missionário retornado, Diário da Mãe do Missionário, namorada de missionário, enfim, tudo que envolve missionário, eu acabei chegando nos vídeos da Wendy, onde ela conta a história dela, porque o marido dela era um missionário retornado e eles se conheceram durante o período que ele era missionário, enfim, depois eles acabaram se casando e constituindo uma família. Quando eu achei o canal dela, eu achei muito interessante, porque nós, membros da igreja, às vezes nos sentimos um pouco sozinhos, e achar pessoas que compartilham da mesma coisa que nós, achar pessoas que vivem o mesmo que nós, é muito legal, a gente fica muito feliz, e a gente quer seguir essas pessoas, a gente quer realmente compartilhar essas coisas, porque é muito difícil no mundo de hoje em dia a gente encontrar pessoas que vivem e acreditam no mesmo que a gente. Quando eu vi, eu achei uma maravilha, eu falei, nossa, que legal, eu vou ter uma família de youtubers, membros da igreja, ao qual eu posso seguir, ao qual eu posso acompanhar, de repente aprender algo com eles, de repente, enfim. Eu tenho uma filha adolescente, a Giovana tem 14 anos, de repente ela passa tantas horas no YouTube, poderia ser um canal que eu poderia deixar ela assistir, mais uma opção de coisas relacionadas, né, ao nosso universo, para eu poder oferecer tanto para ela quanto para as amiguinhas delas da igreja e até mesmo as crianças da primária. Eu sou presidente da primária e aí eu pensei, é mais um conteúdo que a gente pode estar compartilhando. E aí naquele momento eu me inscrevi. Quando eu me inscrevi no canal da Wendy, ela tinha bem menos de 20 mil inscritos. Eu acho que ela tinha um pouco mais de 10 mil, mas ela tinha menos de 20 mil com toda certeza. E aí eu achei interessante a vida dela, achei interessante. Eu gosto de vlog, independente de quem seja blogueira, independente da religião. Vlog é um nicho que eu amo, amo, amo mesmo. Eu adoro colocar meu celular na janela quando eu tô lavando louça e ficar assistindo vlogs. Então eu monto playlist de vlog pra assistir enquanto eu lavo a louça. Eu comecei a perceber que o canal da Wendy inicialmente era um canal familiar. Ela não falava da igreja em si, mas assim, ela se declarou, né, que era membro da igreja, o marido também. E a minha primeira decepção, né, se é que eu posso dizer assim, ela recebeu a proposta de fazer um public post onde ela estava usando uma roupa totalmente fora do padrão. E ela recebeu muitos comentários negativos no vídeo a respeito daquela roupa. Eu fui uma das pessoas que comentou. Eu não tentei agredi-la com comentários. Eu até respondi, se eu não me engano, no Instagram dela. Não lembro aonde que eu respondi. Eu comentei com a pessoa que nós não temos autoridade para julgar. Quem tem autoridade para julgar é o bispo. Então, assim, o bispo dela é quem
tem autoridade para julgar a questão do padrão de vestimenta, porque assuntos que envolvem dignidade, essas coisas, só quem pode julgar é o bispo. Mas eu também achei que estava errado a partir do momento que ela assume que ela é membro da igreja e de repente ela tá postando aquelas roupas, ela influencia muitas pessoas. Então ela no momento diz que é membro da igreja e no outro momento ela tá assumindo, né, mostrando uma postura que não condiz com o que a gente aprende na igreja. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu confesso que eu fiquei frustrada, chateada. No caso da Wendy mesmo, ela tem o direito de fazer o que ela quiser com a vida dela. Esse não é o problema. O problema é quando você assume, sabe, um rótulo e de repente você não é aquilo que você tá dizendo. Então as pessoas que chegaram no canal dela através daquele rótulo, ou seja, é membro da igreja, as pessoas começam a se assustar, as pessoas se sentem traídas, frustradas. Aconteceram algumas coisas que deixaram as pessoas realmente revoltadas, começaram a atacar. Ela começou a privar os comentários dela nos vídeos, ela começou a apagar críticas, tanto no YouTube quanto no Instagram, embora ela negue. Parece que depois que a irmã dela veio para os Estados Unidos, a Kerry já não tinha assim essa mesma postura de parecer perfeita, sabe? Ah, sou membro da igreja e tal. A Kerry, embora dizia que era membro da igreja, mas ela sempre se mostrou ser, tipo, mais solta, sabe? Aí depois que a irmã dela foi morar com ela, parece que ela começou a liberar geral. E elas sempre estavam postando fotos com roupas fora do padrão, ouvindo músicas fora do padrão, danças fora do padrão e muitas coisas fora do padrão do que é o ensinado, o que é aconselhado na igreja. E aí muitas pessoas começaram a pesar e criticar. As pessoas têm direito de fazer isso? Não, ninguém tem direito de fazer isso. Mas eu acho que o que culminou para isso virar uma bola de neve e as pessoas ficarem assim meio que revoltadas, é o fato de que elas não gostam de receber crítica, mas também elas não veem. A partir do momento que você coloca a pessoa dentro da sua casa, você meio que dá um pouquinho de liberdade e as pessoas se sentem no direito de cobrar alguma coisa. Eu gostaria de falar algumas coisas aqui, inclusive foi por isso mesmo que eu decidi gravar esse vídeo, que eu vi no YouTube vídeo de outras pessoas que eu não lembro agora, até tentei procurar aqui, mas não achei. Um vídeo de uma menina que ela tava criticando muito a Wendy, ela tava falando mal, e aí no vídeo dela ela falava assim: ah, a Wendy se dizia cristã, mas ela não é cristã, ela é mormon. Uma coisa que eu quero deixar claro: nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mormon é como se fosse um apelido que colocaram em nós por causa do livro de Mormon, que é uma escritura sagrada, que ela não substitui a Bíblia, ela não é uma outra Bíblia, ela é como se fosse um complemento, nenhum substitui o outro. Nós usamos e acreditamos na Bíblia e no livro de Mormon, é como se um fosse a continuação de outro. Estou explicando assim dessa maneira mais para vocês entenderem. E nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos cristãos, sim, porque nós acreditamos em Cristo. Gente, olha o nome da igreja, a Igreja de Jesus Cristo. Nós acreditamos em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Nós acreditamos na Trindade. Quando as pessoas falam: ah, não são cristãos, somos sim cristão, acreditamos, seguimos a Cristo. Nós estamos tentando seguir o exemplo de Cristo. Outra coisa também que eu queria deixar claro: o Evangelho de Cristo, ele é perfeito, mas os homens não são. Não pense vocês assim que todo membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são perfeitos, que não são. São pessoas comuns, como você, como eu, são pessoas passíveis a errar. Então, o que eu acho que aconteceu, que culminou para isso tudo? A falta de posicionamento correto da família Jones em si. Não que eles devam satisfação da vida para ninguém, mas a partir do momento que eles iniciam o canal deles e eles abordam um assunto, que são membros da igreja, selados no templo, gente, isso é algo muito sério, sabe? Você tem uma responsabilidade muito grande, você meio que tá carregando o nome da igreja com você. Então você tem que ter, sim, uma coerência, uma responsabilidade com o que você posta, com o que você fala, porque queira ou não queira, se você faz algo errado e continua batendo no peito: eu sou membro da igreja, é como se você estivesse sujando a imagem da igreja. E eu acho que na internet já tem coisa demais, já tem gente demais falando mal da igreja, já tem muitas inverdades, muitas mentiras. Então nós, membros, não podemos ser mais um a jogar o nome da igreja na lama. A gente tem que ser exemplo. A pessoa, ela tem sim o direito de se afastar, não está satisfeito, não está feliz dentro do evangelho, ela tem um arbítrio dela, mas eu acho que assim, daí a sair falando: eu sou membro, e ficar só sujando o nome da igreja, eu acho que não é legal. É minha opinião, eu sei que minha opinião não é
eu não sou dona da verdade, mas eu sei que tem muitas pessoas que, assim como eu, pensam desse jeito. O Jones, eu acho que ele tem uma grande responsabilidade nisso, porque ele é missionário retornado. Ele fez uma missão de tempo integral durante 2 anos aqui no Brasil. Então ele, durante 2 anos, ele levou o nome de Cristo no peito, ele ensinou sobre essas coisas, ele batizou pessoas. E eu acredito que, imagina a frustração de uma pessoa que ele batizou, vendo que a vida dele não condiz com o que ele ensinou. Sei lá, é meio frustrante. No caso da Wendy, eu vejo que o fato dela não guardar convênios. Como assim guardar convênios? Membros da igreja, nós somos orientados a nos vestir de que maneira? Blusa de manga, tampando o ombro, não usar decote, não usar, principalmente quem passou no templo, que foi o caso dela, não usar decote nem nas costas, não usar roupas curtas acima do joelho. Somos também aconselhadas a não usar biquínis, a usar maiôs, porque a gente aprende que nosso corpo é sagrado, nosso corpo é um templo, nós devemos proteger o nosso ventre, que é um lugar sagrado. Nosso ventre ele é sagrado, é onde gera vidas. Então por isso nós somos aconselhadas a usar maiô. Aí vocês podem perguntar assim, ah, na sua igreja não pode fazer nada? Pode, você pode fazer o que você quiser. A igreja não te proíbe de fazer absolutamente nada. A igreja ela te aconselha, ela te ensina o que é certo, o que é errado. A decisão de qual escolha você vai tomar é sua. Como tudo na vida, tem consequências. Se você escolher guardar os mandamentos, viver de acordo com o que a igreja ensina, você vai ter bênçãos condizente com a sua obediência. Agora, se você decide não cumprir os mandamentos, não seguir os conselhos dos profetas, dos líderes da igreja, você também vai colher frutos, vai ter consequências do seu comportamento, de suas escolhas, que é o que está acontecendo com essa família agora. Eles estão colhendo as consequências das escolhas que eles decidiram fazer. Eu sou totalmente contra as pessoas atacarem essa família, ficar lá julgando, comentando, xingando. Eu acho que eles são grandes o suficiente, adultos o suficiente, têm um conhecimento suficiente para saber que tudo que eles estão fazendo terão consequências. Foi muito chocante pra gente que chegou no canal deles, justamente por eles ser membros da igreja, ver que a Wendy assumiu posturas muito fora da nossa realidade, como por exemplo ir pra baladas. Não que a gente não se divirta, mas a gente frequenta lugares que não tem assim certo tipo de música, com tipo funk, com a letra um pouco vulgar, a questão de roupas com decote, com seios à mostra. Eu vi rapidamente no YouTube que uma pessoa compartilhou stories que ela fez tatuagem, sai sem o marido. Tem até uma regra de fé que a gente aprende na igreja, que eu vou ler aqui pra vocês, que talvez vocês que não são membros vão entender. E eu vou ler essas regras de fé, eu sei que o vídeo vai ficar gigante, que aí vocês vão entender quem somos nós, no que nós acreditamos. E dessa forma vocês vão entender por que alguns membros da igreja ficaram indignados com o comportamento deles. Eu sei que muita gente vai falar assim, ah, ninguém tem direito de julgar. Realmente, ninguém tem direito de julgar. Mas isso é de ser humano, gente. A gente julga até sem perceber, a gente julga até sem intenção. Isso é normal. Quem é que não julga o outro quando vê uma coisa, se assusta, comenta, que atira a primeira pedra? Mas as regras de fé da igreja, dessa forma vocês podem conhecer um pouco mais o que a gente acredita, fala o seguinte. A primeira regra de fé fala: cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. E agora, a 13ª regra de fé, que inclusive, quando eu vi toda essa polêmica toda da família Jones, eu lembrei da 13ª regra de fé, que ela fala o seguinte: cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Por que eu me emocionei no final dessa regra de fé? Porque realmente nós suportamos muitas coisas por sermos membros da igreja. Nós somos muito criticados, nós somos muito perseguidos. Nessa regra de fé fala que a gente espera ter a capacidade de tudo suportar, porque cada dia tá mais difícil ser membro da igreja. Eu tenho um filho que ele é missionário, ele tá fazendo missão em Fortaleza, e cada semana quando eu falo com meu filho,
Eu não conto tudo no Diário da Mãe do Missionário, até para não expor as pessoas envolvidas, mas a gente fica sabendo de muitas coisas que os missionários passam. Eles muitas vezes são humilhados. Meu filho recentemente foi chamado de vagabundo, então para uma mãe, meu filho não é vagabundo e ele tá pregando a palavra de Deus. Então é muito pesado às vezes você ouvir certos comentários por ser membro da igreja. E outro motivo que me fez lembrar da família Jones nessa 13ª regra de fé, que é o que eu falei e tentei explicar no início, é que é o final que fala: se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Então, quando eu achei o canal da família Jones, eu estava meio que cumprindo essa regra de fé. Eu achei que era algo de boa fama, louvável, então eu procurei e eu encontrei, só que depois eu vi que não era exatamente, não estava sendo condizente com o que eu acredito. Se eu puder dar um conselho para vocês que estão decepcionados com essa família, não julguem, não critiquem, lembre que tem uma criança envolvida nisso tudo, que é uma criança muito pequenininha, tem uma família toda por trás disso, a vida não é só os três, ela tem pai, mãe, irmãos, família, ele também. Então não cabe a nós julgar, atacar. Eu sei que a gente ficou decepcionado com tudo que vem acontecendo. Eu sei que é triste, é frustrante, mas o mundo já tem gente ruim demais, já tem gente julgando demais. Que nós não sejamos mais um a julgar e a criticar. Então o que a gente pode fazer por essa família é orar por eles, orar para que o Senhor possa lembrar eles quem eles são, para que eles possam recordar os convênios que eles fizeram no templo e possam passar a vencer essa fase. Eu acredito realmente que o grande erro da família Jones foi que eles se afastaram do evangelho. Isso está muito claro pra mim, embora eles possam até negar, mas isso está muito claro pra mim. Eles se afastaram da igreja e o problema foi que eles não assumiram isso publicamente, porque eu acho que teria sido até mais fácil se de repente eles tivessem assumido: olha, nós somos membros da igreja, mas estamos afastados. Eu acho que seria muito mais aceitável. Eu acho que eles receberiam menos críticas do que continuar dizendo que é membro da igreja e vivendo algo que não condiz. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe o que passa na vida deles realmente, porque na internet as coisas é de um jeito, mas pessoalmente é de outro. Então o que a gente pode fazer é orar por eles. E se você não tá satisfeito, se você se sentiu enganado, se você tá frustrado, se você tá revoltado, se desinscreve, deixa de seguir, deixa de ver, principalmente se você é membro da igreja. Da mesma forma que os nossos líderes nos incentivam, né? Permaneceis em lugares santos e não sejam movidos. Então vamos permanecer em lugares santos, vamos procurar conteúdos que estão condizentes com aquilo que a gente vive e acredita. Então o que sei e acredito é isso. O Pai Celestial deu a eles o arbítrio, então eles têm o direito de fazer a escolha que quiserem. E se terão consequências boas ou ruins das escolhas deles, isso só o tempo dirá. E é isso, um grande super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!